As ondas longitudinais são aquelas onde os elementos do meio elástico oscilam para frente e para trás na mesma direção em que a onda se propaga. Um exemplo são as ondas de som. Quando a gente fala, uma perturbação é produzida, um pulso, que gera zonas de compressão e descompressão que se movem. Naquelas regiões onde a pressão é maior, o ar ele se expande e acaba ocupando as regiões vizinhas, que por sua vez vão ter a pressão aumentada, enquanto a região original esvazia e tem a pressão diminuída. Assim, as regiões de alta e baixa pressão vão se alternando. Essas ondas são progressivas. Quando uma pessoa fala, o som atravessa uma determinada distância e outra pessoa lá longe ouve. Mas isso não significa que as moléculas do ar viajam junto com a onda de um ponto a outro. Essas ondas, elas não transportam matéria, elas transportam energia, transportam informação. Mas os elementos do meio, no caso o ar, eles oscilam, mas o deslocamento total é nulo. Se a onda for produzida por uma fonte, por exemplo, um alto-falante, que oscila em movimento harmônico simples, em MHS, a sequência de pulsos que vai ser produzida se propaga e a nossa onda é senoidal. Então a gente pode usar uma representação parecida com o que foi visto antes para ondas transversais. Tanto faz usar seno ou cosseno, a diferença é só uma constante de fase. Então aqui o S vai ser o deslocamento da posição de equilíbrio com uma determinada amplitude S0. E a fase, que é o argumento do cosseno, ela é típica de uma onda progressiva. Ela depende da posição e do tempo nessa forma, kx menos ômega-t. A gente também pode representar uma onda pelas oscilações na pressão. E essas duas maneiras de representar a mesma onda, seja pelos deslocamentos, seja pelas variações de pressão, elas vão estar deslocadas de uma constante de fase equivalente a 90 graus. Ou seja, enquanto uma é representada por um cosseno, a outra é por um seno. Então, diferença de 90 graus. Isso porque, se numa determinada posição por onde passa a onda, a gente tem um máximo de deslocamento, é porque as partículas ali se deslocaram. Elas foram para um lado ou para o outro, esvaziando aquela região, então o máximo do deslocamento vai corresponder a um mínimo de pressão e vice-versa. Então, essas ondas, elas são bastante frequentes também. Então, só para dar um outro exemplo, quando ocorre um terremoto, diferentes tipos de ondas são produzidas. As principais são aquelas que a gente chama de P e S, e as P são ondas longitudinais. Elas são as que têm maior velocidade, então são as que primeiro atingem um ponto a uma certa distância do epicentro do terremoto. Quando a fonte sonora ela é um ponto, como é o caso, por exemplo, de uma pessoa falando, ou o epicentro de um terremoto, a onda que parte desse ponto ela é esférica e se propaga radialmente em todas as direções. Se a gente estiver suficientemente longe, a parte da onda que nos atinge ela é uma pequena parte da frente de onda. E para nós ela vai parecer plana. Como a Terra só parece ser plana, né? Porque a parte a qual a gente tem acesso é muito pequena comparada com a sua circunferência. É interessante e útil a gente entender o que acontece com uma onda que se propaga em uma única direção. É como se a gente analisasse só uma das direções radiais de propagação. Mas isso é suficiente para nós aqui. Por isso, então, que a equação que representa a onda, que a gente mencionou anteriormente, de uma onda unidimensional, vai ser suficiente nos problemas que a gente vai encontrar nessa área. Então, pelo fato de a gente poder representar uma onda longitudinal matematicamente de uma forma equivalente à onda transversal, a gente já percebe que vai existir uma analogia também entre a fenomenologia que a gente já estudou para ondas transversais com a fenomenologia das ondas longitudinais. Por exemplo, da mesma forma que as ondas transversais podem interferir produzindo ondas estacionárias, as ondas longitudinais também vão produzir. Aqui no vídeo a gente produz ondas longitudinais, ondas sonoras, que estão fora do limite da audição, porque a frequência está acima dos 20.000 Hz, mesmo tendo som no áudio não conseguiria ouvir. Elas saem aqui do alto-falante e refletem nessa superfície de vidro e voltam. Então a onda que vai, a onda que vem, elas podem interferir. Se a distância entre os dois e a frequência da onda sonora forem ajustadas adequadamente, a gente pode ter o fenômeno de ressonância que a gente já estudou. Então, é possível produzir ondas estacionárias e a gente pode verificar que tem uma onda estacionária aqui, colocando pequenas bolinhas que vão permanecer estáveis se elas forem colocadas nos nodos dessa onda. Aqui a gente tem um exemplo de levitação provocada por ondas sonoras. As condições, portanto, matemáticas
para localizar esses nodos e os antinódos e para a existência de ressonância dessas ondas estacionárias vão ser exatamente as mesmas que a gente viu para as ondas transversais e vão depender principalmente das condições de contorno, como são os limites dessa região, geralmente um tubo, onde é gerada e por onde se propaga a onda, se são abertas ou se são fechadas. Outra característica fundamental das ondas é a velocidade com que ela se propaga num determinado meio. A gente já viu no caso das ondas transversais que são as propriedades do meio que definem a velocidade da onda. Então, lá, a velocidade ela é determinada pela razão de uma propriedade elástica, no caso, o quanto a corda está esticada, por uma propriedade inercial, associada com a massa dessa corda, que no caso é a sua densidade. Então, para ondas transversais, a velocidade é a raiz quadrada da tensão dividida pela densidade linear da corda. Analogamente, para as ondas longitudinais, também a gente vai ter uma propriedade elástica, no caso aqui o módulo de elasticidade, dividido por uma propriedade inercial, que é a densidade, no caso, uma densidade volumétrica, ρ. Esse módulo de elasticidade ele é o que a gente chama uma resposta do sistema. Ele nos diz como que a pressão se modifica quando ocorre uma variação no volume do sistema. Se a pressão aumenta, o volume diminui, se a pressão diminui, o volume aumenta. É por isso que a gente coloca aqui um sinal negativo para que B seja positivo. A gente está olhando também a variação proporcional do volume. Então, a quantidade que interessa é dV, a variação do volume, dividida pelo volume. dV sobre V ou V sobre dV, tanto faz. Se a gente usa que a densidade é a massa dividida pelo volume e diferencia essa equação dos dois lados, a massa é constante, então dρ vai ser m, a diferencial de 1 sobre V vai ser menos 1 sobre V2 dV. Juntando o m com um dos v's aqui no denominador, a gente escreve novamente o ρ, então dρ é menos ρ dV sobre V. Então aquele V sobre dV, que aparece na definição do módulo de elasticidade, a gente pode substituir por dρ sobre ρ. O sinal de menos aqui cancela, e aquele B sobre ρ, então, que aparece dentro da raiz quadrada da expressão da velocidade, a gente pode substituir pela derivada de P em relação a ρ. Qual é a vantagem de fazer isso? É porque em vários sistemas a onda se propaga por um meio fluido, e se a gente tem informação sobre a equação de estado desse fluido, pode ser um gás, pode ser um líquido, a gente sabe como é a dependência da pressão com a densidade. E aí fica simples de calcular essa derivada. Então, como exemplo, a gente pode calcular a velocidade do som que se propaga no ar. O ar a gente pode representar por um gás ideal, e a gente vai ver que mesmo com essa hipótese que simplifica bastante o problema, o resultado vai ser bastante bom. A questão que permanece é se essas compressões e descompressões que formam a onda, se elas correspondem a um processo isotérmico, como propôs o Newton, e a gente vai ver que não funciona, ou a um processo adiabático, como propôs o Laplace, que de fato descreve bem melhor o processo. Então, a justificativa para que seja um processo adiabático é que essas compressões e descompressões acontecem numa taxa tão rápida que não dá tempo para o sistema transmitir calor. Então, para todos os efeitos, o processo não ocorre com transferência de calor, portanto, é adiabático. Vamos ver o que a gente obtém, supondo, então, segundo Newton, que seja isotérmico. Então, a primeira coisa é, para poder calcular a derivada da pressão em relação à densidade, é escrever a pressão que é dada pela equação de estado do gás ideal, nRT sobre V, em termos da densidade. Bom, o número de mols que aparece ali, se a gente pega a massa total do sistema e divide pela massa que corresponde a 1 mol. Então a gente vê que assim aparece massa e volume, que a gente pode agrupar como a densidade. Então, calculando a derivada de P dρ, isso é simplesmente RT sobre M, que vai ser então o argumento aqui da nossa raiz quadrada. Então, se a gente considera a massa molecular média típica do ar, vai ser, então, olhando a composição, as diferentes moléculas que compõem o ar da nossa atmosfera, fazendo a média, então, ponderada, a gente acha que a densidade molecular média é 28,8 gramas por mol. E se a gente considerar, então, uma temperatura de 0 Celsius, 273 Kelvin, o resultado é uma velocidade de 290 metros por segundo, que é bem mais baixa do que a velocidade conhecida, que é 343 metros por segundo. Então vamos comparar com a proposta que o Laplace fez para corrigir esse resultado, que é considerar
o processo como adiabático. O processo adiabático, a gente sabe que PV na gama é constante, então se a gente passa o V na gama para o outro lado, então a nossa constante aqui pode absorver todas essas outras constantes que aparecem aqui. Então, PV na gama constante é equivalente a escrever P igual a B ρ elevado a gama. Tá? Então, dentro dessa constante tem a massa, que a gente precisa colocar aqui para poder escrever a densidade. Então, quando a gente calcula a derivada, baixa o gama e fica então dp de ρ como B vezes gama, ρ na gama menos 1. Se a gente junta o B e o ρ na gama, isso nos dá de novo a expressão original da pressão. Então, a gente pode escrever aqui essa expressão como o que sobra, que é o gama e um ρ na menos 1, então passa aqui para o denominador, vezes esse P. Esse vai ser então o argumento aqui da raiz quadrada. Para comparar com o resultado anterior, a gente pode então substituir esse P sobre ρ, usando a equação de estado do gás ideal, aqui do lado, por RT sobre M. Então a gente vê que os dois resultados para o processo isotérmico e para o processo adiabático são muito parecidos, a única diferença é que aparece aqui dentro da raiz, no caso adiabático, o gama. O gama a gente pode estimar também para a composição atmosférica, a maior parte das moléculas é diatômica, então a gente pode usar o gama das moléculas diatômicas, que é 1,4. E fazendo isso, o resultado, então, bate bastante bem com o resultado conhecido para a velocidade do som no ar, que é 343 metros por segundo.